Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Vitor Rizovas, da Oficina do Estudante. Seguinte, essa aula a gente vai discutir um tema muito importante e transversal, a alteridade. Quando a gente fala de alteridade, na verdade a gente precisa pensar em diferentes alteridades. Por quê? Porque a discussão de alteridade é uma discussão que envolve diferença. Essa diferença pode ser uma diferença cultural, por exemplo, ou pode ser uma diferença ligada ao gênero. E discutir a alteridade como uma discussão de diferença, aí eu posso pensar em questões de inclusão, eu posso pensar em questões de dominação, eu posso pensar em estruturas culturais da sociedade, como o patriarcalismo. Tudo bem? Então, vamos por partes, vamos olhar alguns desses exemplos aqui e, sobretudo, vamos pensar como que isso pode aparecer na sua prova de Enem ou na sua prova de vestibular, tá bom? Coloquei aqui alteridade, cultura, etnias e religiões. Eu acho que você acompanhou ao longo desse ano de 2020 toda uma discussão em torno do movimento Black Lives Matter. Qual que é a questão ali? Eu tenho uma tentativa, da comunidade negra afrodescendente americana de se afirmar, de combater um tratamento dispensado a eles, que é um tratamento muitas vezes brutal por parte da polícia. A gente acompanhou o assassinato de negros, assassinato especialmente de negros pobres, que também acontece aqui no Brasil, mas o movimento aqui no Brasil tem se mostrado menos articulado, a sociedade brasileira tem trazido isso como um movimento menos relevante, na discussão aqui no nosso país. Mas lá, essa questão de alteridade, porque envolve brancos e negros, é uma discussão étnica que chegou a influenciar decisivamente o pleito eleitoral norte-americano. Eu posso pensar, do ponto de vista cultural, étnico, a relação de alteridade no Brasil, por exemplo, com a discussão dos indígenas, com a descoberta do Brasil, ou com o encontro de culturas, como alguns preferem dizer, a relação entre portugueses e indígenas vai ser marcado por um processo de alteridade bastante conflituoso. Tem aquele texto clássico que vocês conhecem, do Jean Delarue, que fala que o Brasil não tem nem L, nem R, nem F, nem fé, nem lei, nem rei. Bom, no Brasil os indígenas não têm nem fé, nem lei, nem rei. Significa uma falta de capacidade impressionante de um francês, Jean Delarue, compreender a relação de alteridade, ou seja, compreender o outro, ao não ver que o indígena tinha sim uma religião, tinha sim um conjunto de leis que todas as aldeias, todas as nações, cada nação deveria respeitar, e também tinha um sistema político, porque afinal de contas toda aldeia, toda nação tinha um líder religioso, um líder político, um chefe político. O que acontece é que muitas vezes esses chefes políticos ou essas religiões não são reconhecíveis, não dialogam no mesmo sistema. Então, se eu não encontro em você um pedaço de mim, significa que você é diferente de mim, que você, portanto, é inferior. Por isso a gente relaciona muitas vezes a questão da alteridade com a questão do etnocentrismo, ou seja, eu estabelecer que a minha religião ou a minha etnia controla melhor, controla melhor, é o melhor modelo para o planeta. Tudo bem? Essa, portanto, é uma questão extremamente importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico. Talvez eu poderia colocar aqui biológico, mas não é uma questão biológica, porque poderia até reproduzir um certo discurso racista que a gente tem que combater, evidentemente. Então, estou colocando a etnia, dentro de um aspecto da cultura, porque cultura é aquilo produzido pelo homem, e não pela biologia. Então, essa diferença étnica. Agora, dentro da cultura, eu também posso pensar no aspecto religioso. Existem diversas questões do vestibular que discutem a relação entre cristãos e muçulmanos, não é? Então, esse olhar para o outro, quem não lembra daquela questãozinha que fala lá
né, daquele texto das cruzadas vistas pelos árabes, né? Ou, mais recentemente, que apareceu no Enem, aquela carta, né, de um filho, né, para um soldado americano, né, que falava de vai lá, papai, mata todo mundo. Quer dizer, se a gente inverte isso, se a gente subverte essa lógica do etnocentrismo, a gente vai precisar perceber que o outro, ele tem razões próprias e eu tenho as minhas razões, e assim como as razões do outro são culturais, são subjetivas, são fruto de um processo histórico, as minhas também. Então, a gente precisa sempre relativizar, né, para conseguir compreender essas relações de alteridade. Eu também preciso pensar, ou eu também posso, na verdade, pensar as relações de gênero como uma questão de alteridade. Quando eu falo do movimento feminista, por exemplo, aqui no Brasil, o movimento feminista brasileiro, ele é totalmente diferente do movimento feminista na Arábia, ou do Pussy Riot, né, ou do Femen. Então, nem todas as mulheres brigam pelos mesmos direitos da mesma forma. Eu nunca me esqueço uma disputa, uma questão que teve quando o Femen resolveu lutar pelas mulheres na Arábia Saudita. E aí o Femen, com aquela característica, né, aqueles protestos característicos que envolvem nudez, que envolvem palavrões, que envolvem um desafio, né, uma afronta muito maior à cultura, trouxe a questão das mulheres da Arábia Saudita, e essas mulheres da Arábia Saudita disseram o seguinte: Femen, desculpa, obrigado, mas para nós na Arábia Saudita, mostrar o corpo não é uma questão. Eu não quero mostrar o meu corpo. Eu quero dirigir, eu quero votar, eu quero poder me divorciar do meu marido, eu não quero apanhar dele. É isso que eu quero, mostrar o corpo não é uma questão, falar palavrão não é uma questão. E todas as outras bandeiras do Femen não são bandeiras compartilhadas, né, em comum acordo com esse movimento a que eu estou me referindo lá na Arábia Saudita. Então, a questão de gênero, feminismo, também é uma questão de alteridade, ou também pode ser vista como uma questão de alteridade. Alteridade do quê? Do homem com a mulher. O próprio sistema patriarcal, né? Essa sociedade patriarcal que coloca o homem em evidência, que muitas vezes subjuga a mulher, considera a mulher inferior. Então, essa sociedade, esse costume, né, essa tradição, né, essa forma, né, como diria Durkheim, essa forma de dominação tradicional, né, que vem ao longo dos tempos, a gente pode pensar como uma questão de alteridade, de olhar para o outro e reconhecer no outro as necessidades do outro, os valores do outro, e não querer impor os seus valores sobre o outro. A mesma coisa a gente pode pensar do movimento LGBTQI+, né? Eu também posso olhar para esse movimento e pensar, bom, isso daqui é diferente de mim em muitos aspectos, né? Mas isso não significa que por ser diferente de mim eu devo deslegitimar, né? Significa que eu preciso reconhecer aquele discurso como também um discurso legítimo, aquela narrativa como também uma narrativa legítima, se eu penso na alteridade, se eu penso que o outro pode ser como é, que o outro pode ser diferente de mim, e isso não significa que o outro, por ser diferente de mim, é menor do que eu, é pior do que eu. Meu, essa daqui é a nossa dica. Estude bem. Até mais.